Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito a nossa vida, como já tem feito, né? Todos esses dias. Como tem sido bom esse ano de 2023, a leitura tem sido mais edificante do que nos outros anos, porque, pelo menos para mim, né, tem alguns textos que têm ficado tão mais claro, tão mais nítido, né, por causa do conhecimento do todo, do já ter lido algumas vezes, então você passa de novo pelo texto e aquilo traz muito mais riqueza. Por isso que eu sempre aconselho a turma a não parar. A leitura bíblica é algo que a gente inicia um processo com Jesus quando nós nascemos de novo, quando a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador, e a gente só vai parar de ler a palavra de Deus quando Jesus voltar. Mesmo assim, eles ainda falam que a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre, né? Porque a lei do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, para nós vivermos eternamente com o Senhor, nós teremos uma lei, nós teremos uma palavra a ser cumprida também. Então, nós teremos aí talvez que continuar, né, lendo os preceitos e os mandamentos do Senhor também, depois que Jesus voltar. E glória a Deus por isso, né? Com Ele tudo é maravilhoso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor. E a gente então vai para o dia 3 dessa semana 12, né? Tá bom? Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia, esse início de semana, Pai. Hoje já quarta-feira, meados da semana já. Como os dias têm passado rápido, Senhor, e como nós temos que aproveitar e remir o nosso tempo da melhor forma possível. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, todos os dias, meditando, lendo a palavra, tendo esse tempo de devocional com o Senhor, orando, buscando conhecimento do Senhor, buscando edificação no teu espírito, buscando te conhecer cada dia mais, Senhor, nesse relacionamento que é entre nós, eu e você, Jesus. Obrigada, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito já nesses dias, pelos meus irmãos que estão aqui comigo. Eu te louvo, Senhor, guarda a mente e os corações, que o teu derramar, Senhor, que a unção que procede da tua palavra transforme a nossa vida, a nossa mente, fazendo com que nós tenhamos verdadeiramente uma mente transformada, renovada pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, semana 12, dia 3, hoje já quarta-feira, né? 15 de março de 2023, e nós vamos aí para Deuteronômio, capítulo 8, 9 e 10. Vamos lá, gente? Então, capítulo 8, versículo 1. Tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com o maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, os castiga. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos, não deixem de temê-lo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais que regam vales e montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Mas vigiem para não esquecer do Senhor, o seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês,
para que não aconteça que depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e venham a esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito, e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam. Para humilhá-los e prová-los, tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos estas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, conforme se vê hoje. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão. Como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês, assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Capítulo 8 fala então um pouquinho mais, desse recado que Moisés está passando para o povo a respeito da obediência, de não se esquecerem do Senhor, quando eles estiverem então já estabelecidos em Canaã, quando eles estiverem numa boa casa, com gado, com toda a fartura que o Senhor vai dar para eles, que a mente e o coração desse povo não se esqueça de onde Deus os tirou, não se esqueça dos decretos, dos mandamentos, da lei do Senhor, não se esqueçam de adorar somente o Senhor. Então esse é o aviso, o alerta que Moisés está dando todo o tempo a essa nova geração que está ouvindo essa palavra da boca de Moisés, Então o alerta do Senhor é sempre em não se esquecerem do Senhor, não se deixarem levar, pelo orgulho. Aqui o Senhor diz para eles, que vocês não pensem que foram vocês que conseguiram o que vocês vão ter lá em Canaã, que vocês não se orgulhem da prosperidade, do que vocês construírem ali, da riqueza que vocês possuírem ali, porque tudo vem do Senhor. A palavra é clara, que o Senhor nos faz enriquecer para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem, mas para que nós nunca nos esqueçamos de quem é Deus, de quem o Senhor é na nossa vida, de como nós chegamos até aqui, porque sempre tem a mão do Senhor sobre a nossa vida. Esse é o mais importante, Capítulo 9. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o Rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades, protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão: quem é capaz de resistir aos filhos de Enac? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, vai à frente de Israel. É como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, conforme a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de vocês, não fique pensando: o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade destas nações que o Senhor, o seu Deus, os expulsa de diante de você. E para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Digo e repito: saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é. Você é um povo rebelde. Israelitas, lembre-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor.
Vocês lembram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Horebe, a ponto de exterminá-los? Na ocasião, eu estava no alto do monte, recebendo as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante esse tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, e nelas estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês, no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse: desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado e fizeram um ídolo de metal fundido para si. E o Senhor ainda me disse: observei este povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir este povo. Vou apagar o nome dele de debaixo dos céus e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então desci depressa do monte que ardia em fogo, levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido. Como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado, a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 tábuas no chão e elas se quebraram diante dos seus olhos. Depois prostrei-me diante do Senhor mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois o Senhor estava irado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda dessa vez, o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo, porque o Senhor ficou muito irado com ele. Mas orei por Arão também e fui atendido. Então peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinha feito, queimei-o no fogo e o moí de modo que virou pó, e lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso, vocês provocaram a ira do Senhor em 3 ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote-Atavá. E em Cades-Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que ele tinha dado a vocês. Vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não acreditaram nele, nem obedeceram a palavra dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo. Ele é a sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembre dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade e o seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tirou não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhes havia prometido. Ele os odiava, por isso os levou para o deserto para matá-los. Mas este é o seu povo e sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito com sua grande força e com seu poderoso braço. Capítulo 9, mais uma descrição, né? Moisés está realmente contando a história para essa nova geração que está diante dele. Ele conta a situação do bezerro de ouro, né, que aconteceu lá em Êxodo. Ele conta da intervenção dele em orar ao Senhor para que Deus não destruísse esse povo assim que eles fizeram esse bezerro de ouro, porque Deus estava disposto a destruir todo esse povo e começar uma nova nação a partir de Moisés. E aqui fala mais uma vez, se você não assistiu a aula que nós lemos esse texto, eu falei sobre a intercessão de Moisés, né? Moisés é uma figura muito forte de intercessão. Moisés todo o tempo, desde o chamado dele, ele intercede por Israel. Praticamente todo o processo de Moisés com esse povo está debaixo de muita intercessão. E aqui ele fala que ele praticamente passou 2 tempos, de 40 dias e 40 noites, com o Senhor, e num jejum absoluto, primeiro para o Senhor dar as leis e segundo para o Senhor não matar o povo de Israel. Temendo a ira do Senhor, ele se coloca em
intercessão, em oração, em jejum, em total abstinência de alimento para estar com o Senhor e interceder por esse povo. Pensa num homem que tem o caráter de intercessor, é Moisés, porque ele tinha um entendimento de qual era o chamado que ele tinha diante desse povo, de liderá-los e de cumprir, né, cada promessa que o Senhor mesmo tinha feito, não para ele, mas para Abraão, Isaque e Jacó. E esse era o povo que o Senhor tinha então escolhido e que estava ali junto com ele para herdar essa terra. Então Moisés conta, né, novamente essas passagens aqui para esses jovens. Capítulo 10, vamos seguir nosso último texto de hoje, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 10. Naquela ocasião o Senhor ordenou: corte outras 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras, volte a subir para encontrar-se comigo no monte e faça a arca de madeira. Nessas 2 novas tábuas escreverei os mesmos mandamentos que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Depois coloque-as na arca. Então fiz uma arca de madeira de acácia, preparei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte levando nas mãos as 2 tábuas. Então o Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, ou seja, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês do monte, no meio do fogo, no dia em que vocês estavam embaixo observando, e depois entregou as tábuas para mim. Desci o monte e coloquei as 2 tábuas na arca que eu tinha feito, e ali ficaram de acordo com a ordem do Senhor. Os israelitas partiram então de Beerote, Bené, Jacã e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, o filho de Arão, foi o seu sucessor no sacerdócio. Depois viajaram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra de ribeiro de águas. Foi ali que o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança com os 10 mandamentos, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o povo em nome do Senhor. A tribo de Levi ficou encarregada destas funções para sempre. Tanto é que ainda continua fazendo isso até hoje. Esta é a razão porque a tribo de Levi, diferentemente das outras tribos irmãs, não recebeu nenhum território ou herança na terra prometida. Porém, como o Senhor prometeu, ele mesmo é a herança dos levitas. E como já disse, fiquei no alto do monte outros 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Ainda dessa vez o Senhor atendeu a minha oração e não quis destruir o povo. Entretanto, o Senhor me disse: levante-se e vá à frente do povo, para que entrem e tome posse da terra que prometi dar aos seus antepassados. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente isto, que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, guardando os mandamentos do Senhor e as suas leis que hoje ordeno a você para o seu bem. Pense nisso. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. Contudo, o Senhor amou tanto seus pais, dentre todos os povos que escolheu vocês, descendentes deles, como é evidente hoje. Portanto, tratem de purificar os corações pecadores de vocês, e deixem de ser rebeldes, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ele ama os estrangeiros, dando-lhes alimento e roupa. Amem também os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos, somente em nome dele. Ele é a sua canção de louvor e o seu Deus. Foi ele que fez os gloriosos e impressionantes milagres que vocês têm visto. Quando os nossos antepassados desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então, Moisés está contando, né, um pouco mais da trajetória, assim que eles saíram ali do Monte Horebe e caminharam mais um pouco, e o Senhor chama então a tribo de Levi, ele constrói a arca para colocar as tábuas, e o Senhor então pede para eles se santificarem, né? Esse é o pedido de Deus
para toda a terra, para todo o povo de Israel. Então, Moisés está mostrando para eles o cuidado de Deus com eles, o cumprimento das promessas que ele fez aos pais desses jovens que estão diante dele, as promessas que ele está cumprindo, que ele fez para Abraão, para Isaac e Jacó. E o único pedido de Deus é essa santificação, essa adoração exclusiva ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, né? Então não existe outro. Israel precisava temer ao Senhor e cuidar de adorar somente ao Senhor. Esse era o pedido de Moisés também nesse momento. Amém? Então, como eu lembrei a galera aí no início, quando a gente começou a ler o livro de Deuteronômio, que significa palavras, né? As palavras de Moisés aqui, ele está praticamente relembrando, né? Praticamente não, ele está relembrando essa nova geração, porque a primeira geração morreu já no deserto, já se passaram 40 anos aqui, e eles estão prestes a conquistar a terra prometida, e Moisés não poderia deixá-los sem trazer à lembrança, à memória deles, tudo que o Senhor já disse até aqui, para que eles cumprissem à risca, para que eles não se esquecessem do Senhor. É isso que Moisés está fazendo, e a gente vai caminhar aqui dentro de Deuteronômio, vendo todo esse discorrer da história de Israel até aqui, e de como o Senhor vai dar fim, né, a essa história com Moisés e início com Josué, tá bom? Então amanhã, se Deus quiser, a gente continua aí dentro de Deuteronômio, uma semana que a gente vai estar lendo esse livro, e é tremendo e maravilhoso. Eu gosto, porque traz a memória até da gente, né, a leitura que a gente já fez até aqui nos outros livros do Pentateuco. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, orem, passem um tempo aí com o Senhor, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Amém?